Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu estava dizendo que batismo é algo muito especial, e é mesmo. E eu sempre penso, o que está acontecendo no mundo espiritual, né? A gente vive no mundo natural, algo que já está acontecendo no mundo espiritual. Nosso Deus, Ele não precisa de calendário, Ele não precisa de agenda, Ele não precisa de marcar data, porque Ele é um Deus eterno, né? Ele é o Deus da eternidade. E aí nós precisamos entender isso. Então, isso que está acontecendo hoje aqui, já está acontecendo no mundo espiritual. E o meu desafio é entender o que está acontecendo no mundo espiritual e tentar ser boca de Deus na sua vida e não atrapalhar a palavra de Deus, não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. E Deus tem falado comigo algo muito especial. Queria compartilhar com você. O primeiro texto que nós vamos ler hoje está em Mateus, é um texto clássico da palavra de Deus, Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Nós queremos que você acompanhe, se puder colocar aqui para mim. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, verso 16. Diz assim, foi? Amém? Você achou aí também? Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente pode ler esse texto de forma displicente, de forma a entender que são as últimas palavras. Jesus está entregando ali a comissão aos discípulos, né? A missão, está comissionando eles, trazendo eles para a mesma missão dele, né, de Jesus. Ou a gente pode entender com profundidade o que Jesus está declarando. A primeira coisa que eu destaco com você aqui é que os discípulos estavam no monte que Jesus havia designado. Eles não estavam no monte que eles queriam. Eles não estavam em casa porque eles estavam cansados. Eles estavam no lugar que Jesus tinha mandado eles estar. Parece simples, mas faz toda a diferença. Quer ver? Digamos que eu sou Jesus. Digamos, eu não sou Jesus, nem pretendo ser, nem tenho condição, não é nada disso. Digamos, o presbítero Gessiano é meu discípulo, presbítero William é meu discípulo, pastor William é meu discípulo, pastor Júnior faz parte do nosso discipulado, e aí eu chamo eles e falo: olha, vocês vão para tal lugar agora, esperem lá, fiquem lá, porque eu sei que eu tenho algo para poder, o presbítero Isaac também está ali, meu discípulo, eu tenho algo para compartilhar com você, mas só eu sei disso. Pastor Júnior vai, pastor William vai, presbítero Isaac vai, presbítero William fala: cortei muito cabelo esse final de semana, né, Totti? Estou cansado, não vou não. Presbítero Gessiano fala assim: por que tem que ser lá? Por que não pode ser aqui? Vou ficar aqui. Deus está em todo lugar, se Ele tiver que me entregar alguma coisa, eu vou receber do mesmo jeito. Já ouviu isso de alguém? Não. Aí eu vou encontrar com eles. Com quem que eu me encontro? Com Isaac, com o Juninho e com o William. Quem que perdeu? O outro William e o Gessiano. Por que eles perderam? Porque eles não estavam no lugar designado. Então repete comigo assim: para eu ser abençoado por Deus, eu preciso saber qual é o lugar e estar lá.
Essa é uma revelação de Deus para a gente nessa manhã. Você sabe aonde Deus te quer? Você já perguntou para Deus aonde Deus o quer? Aonde Deus designou para você? Aí você pode pensar assim, não pastor, mas eu sou livre, eu posso escolher. Lógico que você é livre, você pode escolher. O presbítero William escolheu, o presbítero Gessiano escolheu, perderam a bênção. Nós podemos escolher, nós só não podemos mandar em Deus. Nós podemos fazer escolha, nós só não podemos dominar a mão de Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Eles estavam no lugar designado. E porque eles estavam, e se você for ver na Bíblia, várias passagens do Antigo Testamento e várias do Novo Testamento, você vai entender isso. Se você for ler Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, você vai ver que em Atos capítulo 1 tem uma ordem, em Atos capítulo 2 tem o cumprimento da promessa, mas nem todos que ouviram a ordem de Atos capítulo 1 estavam em Atos capítulo 2. Por quê? Porque eles são livres. Todos nós o somos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém ou não amém? Somos livres, mas precisamos entender e desejar. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Qual é o problema em conhecer a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas é dele e não minha. Esse é o problema. A vontade dele é boa, agradável e perfeita para a minha vida, mas é dele. E aí, na vontade dele, eu não posso fazer a minha vontade. Esse é o problema nosso. Eu preciso saber qual que é a vontade dele, o desejo dele. E eu preciso estar onde ele quer que eu esteja. Essa manhã é uma manhã muito especial. Porque mesmo que tenha sido você que decidiu estar aqui, você que é da nossa igreja, você que está nos visitando, pode ter certeza que no mundo espiritual houve um mover muito grande, houve uma guerra muito grande para que você chegasse até aqui, porque esta era a vontade do Pai, essa era a vontade de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar com você nesse texto é que Jesus fala de algo que ele tem, ele fala, olha, foi-me dada autoridade, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para batizar, eu tenho autoridade para expulsar demônio, eu tenho autoridade para curar enfermos, eu tenho autoridade para acalmar a tempestade, para dominar sobre a natureza. O que Jesus está falando aqui? Quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem a autoridade sobre todas as coisas. Mas o homem decidiu desobedecer, decidiu sair do lugar que Deus o queria, e porque ele saiu do lugar que Deus o queria, ele perde a autoridade. Jesus vem restaurar a nossa autoridade, amém? Jesus desce do céu, se faz homem, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, para dar a mim e a você a autoridade que foi dada a ele. Por que que Jesus tem autoridade? Porque ele é vencedor, porque ele venceu a morte, porque ele venceu a carne, porque ele venceu as tentações, porque ele tripudiou sobre Satanás. Ele tem autoridade porque ele venceu. Olha para o seu irmão e fala assim, você vai ter autoridade no dia que você vencer. E talvez nós estejamos falando com muitos de vocês que são vencedores. Vencedores na área material, vencedores na profissão, vencedores na empresa onde você trabalha, ou no negócio que você tem, porque você venceu. Você venceu. Nós vamos comemorar amanhã no Reviva a vida de mais de 70 vencedores que passaram por esse ano, não só respirando, mas passaram vencendo, conseguiram, conquistaram, avançaram. E aí, porque eu venço alguma coisa, eu tenho autoridade sobre aquilo. Mas talvez você esteja padecendo de uma doença, e você não tem autoridade sobre a doença, porque você não venceu ela ainda. Talvez você esteja padecendo de um mal na sua psique, na sua alma. Talvez você esteja passando por uma depressão e você não venceu ainda, então você não tem autoridade sobre isso. Mas Jesus venceu todas as coisas, e Ele nos dá autoridade sobre todas as coisas. Nós não somos nada, mas podemos tudo nele, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós expulsamos demônio em nome de Jesus, por isso que nós curamos enfermos em nome de Jesus, por isso que nós avançamos em nome de Jesus, por isso que nós vencemos em nome de Jesus, porque Ele já
venceu. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí a terceira coisa que ele vai dizer aqui é o seguinte: eu tenho autoridade, vocês estão onde eu mandei vocês estarem, agora nós vamos fazer uma aliança. E aí Jesus fala com eles: olha, agora vocês vão e façam aquilo que eu estou fazendo. Façam discípulos, façam filhos, gerem pessoas, repartam com eles aquilo que vocês receberam de mim, ensinem aquilo que vocês já aprenderam. Deixa eu te falar um negócio, querido. Deus é um Deus de aliança. O que Jesus está fazendo aqui é aliança. E sabe qual que é a promessa da aliança de Jesus? Eu vou estar com vocês todos os dias. Essa é a promessa. Esse é o bônus dessa aliança. Deus é um Deus de aliança. Olha só, eu listei algumas coisas aqui, ó. Deus fez aliança com Adão no Jardim do Éden. Deus fez aliança com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma aliança com Noé, né? Olha, eu vou destruir aqui, mas se você construir a arca, se você fizer o que eu mandar você fazer, do jeito que eu mandar, na medida que eu mandar, do jeitinho que é, eu vou salvar você. E ele cumpre a aliança. Deus fez aliança com Davi, e ele disse para Davi: olha, o teu reino não vai ter fim. E aí, se você for ver lá em Jesus, nós estamos falando de Jesus na grande comissão, você fizer um rastro contrário, você vai chegar em Davi, porque o reino de Davi não terá fim, e o reino de Jesus não tem fim, amém ou não amém? E Jesus é da linhagem de Davi. Então Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso, só que nós estamos banalizando as alianças com Deus. Nós estamos abrindo mão da aliança com Deus. E batismo, agora falando para os batizandos, é um ato de aliança. João Batista, quando estava começando o seu ministério, e começou a batizar, porque ele recebe de Deus essa ordem de batizar por imersão. Essa não era uma prática diferente, ou uma prática muito esquisita, muito fora da vivência de João Batista e da vivência daquelas pessoas. Eles já tinham rituais de purificação, né? Os judeus já tinham rituais de purificação. João Batista é chamado da voz que clama no deserto, porque ele passa por uma comunidade ali no deserto, e essa comunidade já tinha essa prática de purificação. Então o batismo tem essa característica. O batismo tem a característica da morte da vida. O batismo tem a característica de uma nova história. E João Batista começa a batizar, e Jesus vem depois e dá a João Batista o aval de dizer: olha, o que você está fazendo é certo. E a prova disso é que Jesus se submete ao batismo de João Batista, para que se cumprissem as Escrituras, para que a palavra do Pai fosse cumprida. E aí, no ato de batismo ali, o que Jesus ouve é: tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Então todo o processo batismal é validado em Deus. Todo o processo de João Batista no batismo é validado em Deus. Quando Deus fala, quando Jesus ouve dizendo: você é o meu filho amado, ali está o aval de Jesus começar o seu ministério. E isso é tão forte, querido. Se você não teve oportunidade, entra lá na página da igreja no YouTube, entra no meu perfil no Instagram. Eu falei semana passada, no Momento Palavra Viva, tem as lives lá sobre a tentação de Jesus. E se você for estudar esse texto do batismo, você vai ver o que aconteceu. A palavra de Deus para Jesus é: eu estou agora validando a sua identidade, eu estou dizendo para o mundo espiritual e para o mundo natural quem você é. E isso acontece no ato de batismo. Deixa eu te falar um negócio: o batismo anuncia no mundo espiritual e no mundo material quem você é, de que lado você está, qual é a decisão que você tomou. Então, se você não tomou essa decisão ainda, tome.
Se você já tomou e você quebrou essa aliança em algum lugar, restaure essa aliança, porque batismo é coisa séria. Batismo diz de que mundo você pertence. E quando Jesus desce as águas e se levanta, o Pai disse para ele: eu estou te dando uma nova identidade. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito agora o leva para o deserto, para passar pelas tentações, porque ele é vencedor, ele é alguém que tem autoridade, porque ele venceu. Então ele é para o deserto agora, ele vai jejuar 40 dias, ele vai agora mortificar a sua carne, porque ele também venceu a carne, porque ele é vencedor sobre a carne. Mas quando ele vence a carne, quando ele vence o deserto, o diabo se apresenta a ele. E qual é o que o diabo quer fazer? O diabo tenta roubar a sua identidade. Deixa eu te falar, querido, o que o diabo mais quer é roubar a sua identidade e dizer que você não é o que Deus diz que você é. Qual foi a primeira palavra de Satanás para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. O que Jesus ouviu do Pai? Tu és filho. Satanás fala: se tu és, pega essas pedras, transforma em pão e coma. Você não tem fome? Mas Jesus era o que mesmo? E filho de Deus não obedece a Satanás, amém ou não amém? Filho de Deus tem uma razão maior para viver. Jesus olha para Satanás e fala com ele assim: nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso obedecer a sua ordem, eu não preciso te provar quem eu sou. O meu Deus diz quem eu sou. Levanta sua mão para o céu e fala assim: eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. O meu Pai sabe quem eu sou. A minha identidade está com o meu Pai. E eu quero vivê-la em nome de Jesus. Resolve muitos problemas essa palavra? Resolve muitas coisas na vida? Quantos de nós ficamos tentando provar para os outros quem nós somos? Não, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu sou mais inteligente que você, eu sou mais bonito do que você, eu sou melhor do que você, eu faço melhor do que você, eu sou isso melhor do que você. Quantos de nós ficamos tentando provar para os outros o tempo todo? Mas quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, e nós ouvimos de Deus: tu és o meu filho, acaba tudo isso. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Aí você fala assim: bispo, mas como fazer isso? A palavra de Deus fala que se você recebe Jesus como Senhor e Salvador, isso te dá o direito de você ser filho de Deus. Agora não pode quebrar as alianças. Não pode depois ali na frente perder o que conquistou em Deus. Mateus capítulo 3, versículo 11 vai dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu e o batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista falando do seu batismo e de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 7 fala: e proclamava depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, dele de quem não sou digno de abaixando-me desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Lucas capítulo 3, verso 16 fala: João tomou a palavra e disse todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João capítulo 1, verso 33 fala: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. 4 relatos, 4 evangelistas, 4 escritores relatando aquilo que é precioso para Deus. João Batista batizava com água, mas Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu quero desafiar você a pensar um pouquinho mais fora da caixinha. Jesus não tirou a autoridade, não tirou a importância do batismo com água. Ele se submeteu a João Batista, ele se batizou com água, como João Batista. Eu queria desafiar você a entender que Jesus não veio destruir todas as coisas. Ele validou aquilo que o Pai o mandou fazer, porque ele fazia aquilo que o Pai fazia, ele disse isso.
E ele deu continuidade. Agora vocês não têm só o batismo pelas águas de João Batista. Agora vocês vão ter também o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por que que vem o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Porque ele é fruto de uma aliança. Ele é fruto de um compromisso. Ele é fruto de uma comunhão, de um querer estar junto. E eu sei, querido, que o diabo ataca nessa área em todo o tempo, para destruir essa unidade, para destruir essa aliança. Eu sei que hoje nós temos muitas opções, hoje nós temos muitas escolhas, hoje a psicologia diz que nós somos condenados a decidir o tempo todo. Então, se uma coisa não me agrada, eu vou para outra. Se uma coisa não me agrada aqui, eu vou para outra. Eu vou mudando, eu vou trocando. Eu troco de pensamento, eu troco de atitude, eu troco de estilo. De acordo com o que mais me apraz, com aquilo que me dá mais prazer. Nós estamos incomodados e desejosos de satisfazer a nossa carne, a nossa alma. Porque nós não acreditamos que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita, e ela vai atingir o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. A gente acha que existem coisas que estão separadas e não tem. Você tem 3 em 1, corpo, alma e espírito, e você vai ter que alimentar um dos 3, e quanto mais comida você der para um dos 3, os 3 vão se valer dessa comida. Se você alimentar a sua carne vai ficar robusta, forte, preparada, cheia de energia, mas o seu espírito vai ficar quebrantado no sentido de quebrado, não de quebrantado de humilde, de quebrado, de arrebentado, de fraco. Se você alimentar só a sua alma, olhando para coisas que te dá prazer, gozo da vida, alegria, satisfação, você vai ficar extremamente cansado, porque até férias cansa, não é verdade ou não? Quem já saiu de férias e chegou no último dia e falou assim, nossa, eu estou tão cansado com o dia que eu saí de férias. Não é verdade? A alma está flutuando, a alma está feliz, mas o físico está arrebentado. Porque eu alimentei muito a minha alma, mas eu não dei comida para o meu físico. E assim é a vida. Nós precisamos entender que Deus nos fez trinos, querido. E eu preciso entender que eu preciso alimentar essas 3 áreas da minha vida. Eu preciso alimentar o meu espírito. E aí o meu espírito tem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Se eu tenho aliança com Ele, e Ele vai me dar discernimento para eu alimentar a minha alma, e Ele vai me dar discernimento para eu descansar, para eu alimentar o meu físico, para eu me exercitar da forma certa, para eu ter equilíbrio na vida. Isso é corpo, alma e espírito. E aí quando eu acredito que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu consigo viver em equilíbrio, a vida que Deus já me deu para tomar conta. Queria desafiar você a renovar a sua aliança nessa manhã. Batismo é imersão, batismo é ser posto na água e tirado. É o significado da palavra batismo. Batismo tem uma outra característica, tem uma outra dimensão. Quando eles queriam tingir tecidos, né, lá atrás, os gregos lá, os romanos, isso começou na Grécia, eles faziam um tanque de tingimento, e eles deitavam o tecido ali, deixavam ali por um tempo, tiravam, punha para secar, e aí depois eles avaliavam se a cor que eles queriam tinha chegado na tonalidade que eles desejavam. E muitas das vezes isso não acontecia, porque era muito rústico, né? Muito ainda rudimentar a técnica que eles tinham. E aí eles pegavam e deitavam de novo o tecido e tiravam de novo. E quantas vezes fosse necessária, eles faziam esse processo, até que se chegasse na tonalidade desejada. E esse processo é chamado de batismo. Batismo é um só, mas voltar e ver se a tonalidade da cor que eu tenho diante de Deus, se eu estou tão branco como a neve, como diz aquele hino antigo da harpa, né? Da harpa cristã, ou se eu estou coberto pelo sangue, pelo vermelho do sangue de Jesus, eu preciso avaliar. E se isso não está acontecendo, se eu tenho ainda poeiras na minha vida, se eu tenho, e eu sempre tenho, porque eu ando pelo mundo, eu caminho pelas coisas, eu preciso me lavar.
e eu preciso renovar a minha aliança com o Pai. Os 3 candidatos a batismo dessa manhã, eles vão reforçar, eles vão oficializar a aliança deles com Deus. Mas antes de eu fazer isso, eu quero perguntar para você, como está a sua aliança com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você está onde Deus quer que você esteja? Ou você saiu do lugar? E agora você sabe até que não é este lugar para você, mas você tem vergonha de voltar. Eu estou dizendo isso em todas as áreas da vida, querido. Talvez num trabalho, numa empresa, talvez num ministério, talvez numa questão familiar. Nós erramos, nós podemos errar. Nós podemos fazer escolhas erradas, principalmente se nós não estivermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós erramos, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Então nós podemos nos achegar, nós podemos nos conectar novamente para viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas.